Neste vídeo, mostro como usei desenho assistido por computador gratuito, impressão 3D hardware extra e corte a laser para melhorar a ergonomia e uso do meu iPhone 14 Pro Max. E embora isso possa parecer um projeto bobo e simples, fique por aqui porque, à medida que avançamos, vou lhe dar insights valiosos sobre como eu realizo um projeto como este como um criador autodidata, não engenheiro. Vamos mergulhar. Primeiro, apenas um pouco de contexto. Visão geral das especificações do projeto. Você já notou que seu smartphone, seja Android, iPhone ou Windows Phone, tem um problema evidente de ergonomia? Se você não sabe do que estou falando, vá em frente e pegue-o agora mesmo com uma mão. Você percebe como evita que ele caia? Se você for como eu, usa o dedo mindinho ou a outra mão para evitar que o aparelho escorregue. Isso pode se tornar cansativo, causando tensão no seu dedinho e é simplesmente irritante. Felizmente, há alguns anos descobri o Pop Socket, um acessório que gruda atrás do celular e funciona como uma alça retrátil. Com o avanço do carregamento sem fio, os Pop Sockets passaram a ter modelos destacáveis. No meu vídeo 50 ou mais coisas que você não sabia que poderia imprimir, mostrei capas de telefone com recortes para reduzir a distância entre o aparelho e o carregador. Quando o MagSafe chegou ao iPhone, lançaram uma nova versão para aproveitar o encaixe do MagSafe. Custa uns impressionantes $30, mas funciona bastante bem, devo admitir. Isso, no entanto, significava que você estava restrito aonde eles queriam que a alça real fosse centralizada, que neste caso estava no meio do anel magnético. Isso era gerenciável, mesmo um pouco alto com meu iPhone normal, mas recentemente decidi investir em um iPhone 14 Pro Max. Preciso garantir a qualidade dos shorts do YouTube. E me deparei com um pequeno problema. O Pop Socket estava no lugar errado e de repente me vi recorrendo novamente ao truque do mindinho. Felizmente, eu tenho uma impressora 3D, ou algo como 10 delas. Graças ao Michael Laws do Teaching Tech, também sei usar o Onshape, software de design paramétrico. Mergulhei no Onshape e esbocei minha ideia. Basicamente, eu queria recriar o design exato do Pop Socket oficial, mas em vez de centralizar a peça de borracha no meio do anel magnético, eu a colocaria o mais baixo possível. Usando o Onshape, isso foi realmente fácil. Eu só precisava esboçar o design, extrudir as coisas onde eu queria que elas estivessem, e chanfrar algumas das bordas. Em seguida, era hora de adicionar os ímãs. Eu criei um plano deslocado, que basicamente significa outro plano de esboço que é deslocado de um dos planos que você já tem, e desenhei um anel para os ímãs, bem como os ímãs de alinhamento na parte inferior e os extrude como uma remoção. Agora vamos falar sobre a altura dos ímãs. Apesar do fato de que o Pop Socket original parece ter um simples adesivo de borracha na parte de trás, meu plano era criar o design de tal maneira que eu pudesse pausar a impressão, inserir os ímãs no meio da impressão e continuar para que os ímãs fossem integrados de maneira perfeita da maneira mais forte possível, no plástico. Isso claramente não é possível ao produzir em massa este produto via moldagem por injeção, mas é um dos muitos benefícios da impressão 3D, então por que não aproveitar? Originalmente, eu pedi um monte de adesivos magnéticos baratos da AliExpress que claramente foram feitos para aplicações muito menos exigentes, como adicionar alinhamento magnético ao seu carregador sem fio existente. Porque quando tentei usar esses, o magnetismo não era nem de longe forte o suficiente para segurar o telefone, muito menos lidar com as tensões de tirar o telefone do meu bolso em ângulos diferentes. Empilhei 3 ou 4 desses conjuntos para aumentar o magnetismo, mas não funcionou. Eu até tentei uma versão de ímãs cilíndricos que eu tinha em mãos, mas as polaridades não estavam corretas e o telefone ainda não estava completamente apoiado. Voltei à estaca zero. Demorei um pouco para encontrar um produto que funcionasse corretamente, especialmente porque eu podia perceber que as polaridades tinham que estar exatamente corretas. Felizmente, consegui encontrar este produto no AliExpress, que é realmente projetado para montar seu telefone em diferentes lugares usando o MagSafe. Agora estamos chegando a algum lugar. Este produto não era barato considerando que era apenas um punhado de ímãs de neodímio, mas decidi pedir alguns conjuntos para brincar. Agora, enquanto esperamos que eles cheguem pelo correio, vamos aproveitar um momento para também falar sobre o magnetismo como um todo e como ele funciona. Todos nós sabemos que os ímãs têm uma polaridade, um lado que atrai e um lado que repele.
Mas você sabia que a força de um ímã diminui exponencialmente à medida que se afasta de outro ímã? Eu não sabia disso. Então, usar uma camada de 0,15 mm antes dos ímãs em vez de duas de 0,3 mm não reduz a força pela metade, mas para 1/4. O que provavelmente explica por que as pessoas que fazem o pop socket original optaram por um pedaço tão fino de borracha para segurar seus ímãs. Com o design da minha base pronto e os novos ímãs finalmente aqui, era hora de começar a prototipagem. Não vou te aborrecer contando que imprimi uns 20 desses antes de descobrir várias coisas. Não filmei nada disso, não sou Stefan do CAC Kitchen. Acho suficiente dizer que a prototipagem, ou seja, imprimir várias peças que não funcionam por vários motivos, é crucial nesse processo. Por isso, uma impressora rápida faz tanta diferença para avançar o projeto. Por ter usado um software de design paramétrico como o Onshape em vez do Blender, pude facilmente testar diferentes versões do meu design e verificar se precisava de medidas tão precisas quanto 0,15 ou 0,20 mm ou se 0,3 mm já oferecia força suficiente. E descobri bem rápido que quanto mais magnetismo, melhor. E cada micron contava. Isso também significava que havia uma diferença na força magnética se eu usasse uma folha de PEI texturizada, como a que eu analisei nos meus knockoffs do Bambu Lab, versus a folha lisa da Wamban, e optei por imprimir todos os protótipos futuros exclusivamente com a folha da Wamban. Com ímãs mais fortes, consegui um design sólido para a placa base que grudava muito bem no telefone. Era hora de transformá-lo em produto final. Na minha construção, usei pop sockets reais extras que tinha por serem mais suaves e polidos. Também dá para achar falsos no AliExpress por poucos dólares, mas só por diversão e para demonstrar como este projeto poderia ser feito com todas as peças de plástico impressas em 3D, eu também tentei imprimir um design gratuito e de código aberto do Ebro 002 no Thingiverse. Isso exigiu alguma montagem e colagem, e o resultado final não é quase tão fino quanto um pop socket real, mas funciona muito bem. Se eu tentasse refazer isso sem comprar um pop socket real, primeiro secaria melhor o TPU e talvez redesenharia para ter 2 pontos de colapso, assim ele ficaria plano. Eu também faria as paredes um pouco mais finas, pois com os TPUs 95A e 98A que usei, o estalo fica mais firme e difícil do que considero confortável. Ainda assim, vale a pena notar que você definitivamente poderia fazer este projeto sem comprar nenhuma peça pronta, exceto, claro, os ímãs mais fortes. Escolhi o ABS para imprimir o produto final. Isso ocorreu principalmente porque eu poderia suavizar o produto com vapor depois para remover a textura de cima. Considerei imprimir de cabeça para baixo numa placa PEX lisa, mas as bordas chanfradas não ficavam boas e não gostei da sensação dos protótipos com bordas arredondadas. Outra razão para o ABS, no entanto, foi que, às vezes, encontro meu telefone em situações quentes, por exemplo, se eu o deixar ao sol por alguns minutos enquanto estou no parque, ou posso deixá-lo no carro. O PLA realmente não lida bem com o calor, então o ABS ou o nylon pareciam a escolha natural. Tudo bem, hora de imprimir. Quando colei meu pop socket na minha base feita sob medida, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiramente, o encaixe estava realmente um pouco apertado demais. Lembre-se de deixar tolerâncias em furos XY ou ativar a compensação de furo XY no fatiador, pois a impressora 3D tende a reduzir furos ao simplificar círculos. Além disso, ao testar o produto por uma semana ou mais, percebi que, embora a atração magnética entre o telefone e a base fosse realmente muito forte, a base perdia constantemente o alinhamento devido ao fato de que não havia fricção entre a base e o telefone. Pensei em imprimir as primeiras camadas em TPU pela ótima aderência e resistência, mas nos testes ele foi ainda mais escorregadio que o ABS. Como não tinha acesso aos filamentos de borracha testados por Zach Friedman e pareciam difíceis de usar, resolvi ser criativo. Peguei um pedaço fino de borracha que ganhei anos atrás de um fisioterapeuta e usei o desenho integrado do Onshape para criar o modelo de baixo para cima. Isso me deu a forma exata de que eu precisava. Depois peguei essa imagem e a importei para o software Fluxbeam Studio, dimensionando-a para 99% do tamanho apropriado.
Assim, consegui cortar com precisão um pedaço de borracha que ficaria oculto ao instalar. Sim, eu poderia ter feito isso com um estilete, mas onde estaria a graça? Eu colei a borracha na minha peça impressa em 3D e voilá! Agora tenho um pop socket feito sob medida, que se fixa magneticamente, perfeitamente adequado para telefones do tamanho do iPhone Pro Max. No geral, estou realmente satisfeito com o resultado deste projeto. Ainda preciso fazer o alisamento a vapor para eliminar essa textura ruim, pois a função de passar a ferro da minha impressora 3D não ficou perfeita. E se eu for honesto, este pop socket ainda está um pouco mais alto do que eu gostaria que estivesse. Então, na verdade, estou brincando com a ideia de fazer um protótipo mais espesso que acomode o pop socket sobre os próprios ímãs. Mas, no geral, este projeto foi muito divertido. Isso me deu a oportunidade de aprimorar minhas habilidades em desenho assistido por computador, integrar peças adicionais na minha construção, prototipar diferentes materiais na minha impressora 3D e até encontrar um uso legal para o meu cortador a laser. Desde então, vários amigos me pediram para fazer um para eles, pois R$30 mais frete por um pedaço de plástico é bem absurdo. Claro, estarei enviando meus STLs e G-Code para impressões, onde você pode baixá-los gratuitamente usando o link na descrição, e eu agradeceria se você pudesse me dar um like e fazer o upload de uma criação se decidir fazer este projeto você mesmo. Comente abaixo sua opinião sobre o vídeo. Adoraria saber se você aprendeu algo e, como sempre, estou aberto a sugestões para vídeos futuros. Obrigado novamente por assistir, curtir e se inscrever, isso realmente faz diferença. É tudo por agora, mas verei todos vocês na próxima camada.